Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Hoje nós iremos tratar a respeito da produção de mudas, certo? E antes de entrarmos nesse item específico, é importante detalharmos, né, os métodos de implantação. Então, um dos métodos mais antigos era a questão da semeadura em local definitivo, onde era colocada a semente naquele local onde a planta ia desenvolver todo o ciclo. Ainda hoje, nós temos a cultura da cenoura. Então, algumas espécies não permitem ou não se tem viabilidade em se fazer mudas, enquanto que outras existem. E quando existe essa possibilidade de fazer mudas, existe uma série de vantagens em produzir a muda no momento em que ela é muito sensível, né, às condições de ambiente, ao ataque de pragas, ao ataque de doenças, num local protegido e depois, quando essa muda estiver um pouco mais desenvolvida, levar ela para o seu local definitivo. Então, algumas culturas permitem isso. E com relação à produção de mudas, existe basicamente dois caminhos, né? Um caminho não muito comum, que é a produção de mudas em canteiros sementeiras, digamos assim, onde elas são produzidas, semeadas de uma forma mais adensada e depois são tiradas daqueles canteiros e colocados no espaçamento correto no local definitivo. Um exemplo disso é a cebola crioula, certo? Entretanto, na questão da cebola, principalmente a cebola crioula, né, se faz isso, produção de mudas em cebola crioula, para reduzir a variabilidade que tem, né, dos diferentes tipos de muda, padrões de muda, correto? Entretanto, se faz isso em canteiros, quando você consegue tirar a muda sem a presença de solo ou substratos nas raízes, coloca no canteiro definitivo e tem um alto índice de pega. Isso porque a fisiologia, a morfologia da cebola permite isso, né? Outras espécies, né, por exemplo, se fizer isso com alface, fazer a muda num canteiro, retirar essa muda, onde que ela basicamente a raiz vai ter pouco solo ou substrato e colocar num local definitivo, o índice de pega vai ser baixo ou ainda aquelas que pegarem não vão se desenvolver direito. É por isso que nós focaremos aqui principalmente a questão de produção de mudas em bandejas, onde que a maioria das espécies hortícolas consegue fazer mudas, transplantar para o local definitivo, né, mudas de qualidade, transplantar para o local definitivo com um alto índice de pega. Né? E alguma época no passado isso foi inventado, né? Alguém inventou essa estratégia, essa técnica e hoje ela é amplamente difundida. Então, se alguém inventou e hoje todo mundo usa, é porque alguma coisa de boa tem que ter. Então, o que faz que hoje, né, a produção de mudas em bandejas seja altamente difundida? Então, quando eu faço essas produções de mudas em bandejas, existem algumas vantagens, né, em relação a essa técnica quando eu comparo a questão de fazer a semeadura direta no campo. Uma que, em função de estar num ambiente protegido, condições ideais de umidade, temperatura, se tem uma maior eficiência na germinação. Esse é um ponto importante. Segundo, eu consigo produzir mudas uniformes. E esse também é outro ponto para ter uma qualidade do stand final. Não é? Além disso, eu consigo reduzir custos no processo. Então, um ponto importante, vamos imaginar que estabelecer as mudas, né? Fazer as mudas demora mais ou menos de uma cultura qualquer, demora 30 dias e ela demora mais 30 dias depois de transplantada. Ou seja, se eu colocar na timeline dessa semente ali, da germinação até a muda ficar pronta, são 30 dias, depois lá no campo são mais 30 dias até a colheita, correto? Quando eu faço isso através de mudas, a muda eu estou fazendo em outro local, o que, que acontece? O campo, o canteiro, eu estou usando por apenas 30 dias. Né? E se eu faço isso
diretamente no campo, eu estou usando aquele canteiro por 60 dias. Então, eu quando faço a muda e levo para o campo, eu também estou otimizando o uso daquela área e, inclusive, eu posso ter nesses outros 30 dias o desenvolvimento de uma outra cultura ou a finalização de outra cultura. Então, eu consigo muito otimizar o uso do espaço. E isso é muito importante na agricultura, principalmente na situação de áreas pequenas. Tem uma otimização. Além disso, a produção de bandejas, né, de mudas em bandejas, é prático, é rápido o transplante, impede o enovelamento das raízes em função do formato da, da célula, né, permite a mecanização do plantio, como eu estou falando de mudas, né, eu posso pegar essas mudas e plantar, ou ainda eu posso mecanizar a semeadura, né, o processo de colocar a semente na bandeja também é possível, né. E o grande sucesso, né, dessa técnica é o alto índice de pega. Né? Isso é um ponto muito importante. Também ela pode ser reutilizável, né? A gente vai ver a tendência aqui de mudar um pouco as bandejas, sair do isopor e para o plástico, que daí não seria tão reutilizável assim, né, para o plástico mole. Tá? Mas a grande questão, a grande vantagem é o alto índice de pega, isso não se discute. E por que que tem, né, essa vantagem? O que que faz com que a técnica seja assim tão boa? Então aqui vocês estão vendo uma muda, correto? E essa muda aqui, ela tem as raízes em volta do substrato. Então, aqui dentro do substrato, por fora desse substrato, tem eu tenho as raízes bem desenvolvidas e ela está junto desse substrato. Então, quando eu levo essa muda para o campo, para um novo ambiente, ela não sofre tanto, porque em função desse substrato ele estar com umidade, essa planta ela praticamente não murcha. E ela fica parada por alguns dias, né? Ela não cresce, ela fica sentindo, se aclimatando, e principalmente quando ela começa a desenvolver novas raízes, essa planta ela volta a se desenvolver. Então, por isso que quando você transplanta, a planta fica parada por um tempo e depois ela parece que estoura, né? Ela vem assim, ela vem muito forte. Então, esse é o que acontece na questão aí do produção de mudas por bandejas. E é claro que é muito importante quando coloca essa muda no solo, chegar bastante solo nessas raízes. Eu não posso fazer a cova, né, e colocar lá de qualquer forma e puxar levemente a terra. Não, essa terra tem que estar em contato com as raízes. Né? Não pode ter espaço poroso grande, espaços grandes que a raiz não tenha onde se desenvolver. Então, isso é um ponto importante. Tá? Compactar o solo próximo a essas raízes, né? Não exagerar, obviamente, mas de fato chegar ao solo próximo a elas, junto com elas, para que elas possam ter um bom desenvolvimento e, consequentemente, né, se as raízes estiverem funcionando bem, se desenvolverem, ela vai absorver mais a solução do solo e quando está absorvendo a solução do solo, está também absorvendo os nutrientes, fazendo com que ela se desenvolva. Né? Quando eu falo em produção de mudas em bandejas, eu tenho basicamente 5 componentes básicos. Obviamente, um é a bandeja, depois eu tenho o substrato que vai dentro dela, tá? E aí nesse substrato vai ser acondicionada a semente da cultura e da cultivar do seu interesse. Eu tenho que ter um suporte para adicionar essas bandejas, né? Então esse suporte aqui é o mais comum, tá? Simples, com os fios que permitem a drenagem quando feita a irrigação, correto? E normalmente essas bandejas aqui de isopor, elas possuem um padrão de tamanho. Eu posso, as células, né, o tamanho das células alteram, a altura da bandeja altera, mas o comprimento e a largura é o mesmo padrão. Então você já faz a bancada, né, para que nesse caso aqui em específico, que eu caibo aqui 2 carreiras de bandejas, aqui mais 2 carreiras. Então você sabe que independente do tipo de bandeja de isopor que você tem aqui, né, de poliestireno expandido, né, isopor é a marca, enfim, mas todo mundo conhece por isopor, você sabe que nesta sementeira aqui cabem tantas bandejas. Né? Então o suporte é feito nesse sentido. Agora que a tendência é ir para bandejas de plástico mole, né, eu vou explicar o porquê disso, aí essas bancadas elas tendem a mudar um pouco, né, não ser de arame porque não suporta a bandeja não é tão dura
para ficar suportada numa bancada nesse sentido. Tá? Obviamente nós temos a proteção, né? Como nós falamos anteriormente, nessa época a muda ela é muito sensível, né? Principalmente as mudanças do ambiente, chuvas pesadas, granizo, né? Não só a muda é sensível ao granizo, né? Mas enfim, o ataque de pragas. Então é muito importante que tenha a proteção. Tá? E por fim, obviamente, tem que ter a irrigação. Nós podemos colocar aqui ainda um outro item, né, que é a questão da fertilidade. Uma vez que o substrato ele não consegue por si só manter a planta nutrida do começo ao fim da sua formação, a questão de fertilidade ela também se faz muito importante. Independente do nível, né, do nível tecnológico dessa sementeira, ou seja, uma sementeira simples ou uma sementeira mais avançada, os componentes básicos são os mesmos. Né? E com relação às bandejas, nós temos diversos tipos, né? Então nós temos aqui as bandejas de isopor, vejam que elas possuem um padrão, né, de comprimento e largura, todas elas são iguais, o que muda é a altura e o tamanho das células. Cada espécie, cada tipo de planta que vai ser realizado as mudas requer tamanhos diferentes. Entretanto, isso aqui, além de trazer um problema ambiental, né, hoje, como basicamente as mudas são o processo, como vocês viram no nosso primeiro encontro, uma das tendências é a terceirização da produção de mudas, existe um problema no retorno dessas bandejas, né? E além disso, como são de poliestireno expandido, tem um problema ambiental aí no seu descarte. Então a tendência é agora o uso deste tipo de bandejas de plástico mole, tá? Uma vez que elas não são retornáveis. Então antigamente quando uma pessoa lá da cidade ia comprar as mudas na casa agropecuária, eram tiradas as mudas aqui, colocadas em volta de um jornal, enfim, ou numa sacolinha, levava para casa e muitas vezes começava as raízes a perder substrato. Né? Agora, como essas bandejas elas não são retornáveis, lá mesmo na casa agropecuária, com uma tesoura, o funcionário já corta aqui, né, o número de células necessários que você deseja. Se você quer um, ele vem aqui e corta uma célula. Se você quer 5, ele corta essa parte aqui. Né? Então aqui são para mudas, por exemplo, tomate, pimentão, aqui são para mudas de alface. Né? E aí, cada espécie tem o seu modelo de bandeja. Né? Por quê? Principalmente em função do tamanho da muda que vai ficar, que vai ser acondicionada nessas bandejas, o tamanho final delas. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma bandeja de 72 por 12. Então o que é o 72? São 72 células por 12 centímetros de altura. Então eu faço basicamente nesse tipo de bandeja mudas de espécies que no final do seu ciclo de muda tem um tamanho mais avantajado. Então é pimentão, mamão, café e cacau, por exemplo. E por fim, né, a bandeja com o menor tamanho de célula e o maior número de células é essa aqui, que eu tenho 288 células aqui dentro e por 4,8 centímetros de altura. E aí eu posso usar alface, beterraba, almeirão, tá? Sendo que é bastante comum para a produção de alface essas de 242 ou até 200. Mas quando eu uso uma bandeja com 200 células, eu tenho que esperar um pouquinho mais essa muda ficar pronta, porque é muito importante que esteja um alto desenvolvimento radicular. Porque se eu retiro essa muda antes dela estar pronta, ou eu faço ela numa bandeja com célula muito grande, quando eu vou tirar ela, né, por mais que na parte aérea esteja no tamanho correto, eu vou tirar essa muda e o tamanho da célula é muito grande, as raízes vão sair sem o substrato. Então é muito importante o tamanho da célula seja o ideal, porque quando eu retiro essa muda, quando ela estiver no tamanho padrão de transplante, a raiz venha junto com o substrato. Tá? E aqui nós podemos ver essa situação, né? Nós temos aqui a produção de mudas de uma brássica, correto? Aqui nós temos essa produção em 4 diferentes
bandejas 3 semanas após a semeadura. Então, nós temos aqui com 50, 72, 120 e 288 células. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui, nesse caso específico, o tamanho da célula é muito pequeno e a muda não consegue se desenvolver porque a raiz ficou limitada, né? Enquanto que a gente vê aqui em 120, 72 e 50 células, elas estão bem mais desenvolvidas. Quando nós passamos para 5 semanas, você veja que aqui ainda ela está muito limitada, basicamente ela não cresceu, aqui cresceu muito pouco e aqui ela se desenvolveu mais, né? Então, tem essa situação de escolher o tamanho correto da bandeja. Além disso, nós temos também a questão das bandejas de espuma fenólica, e nesse caso em específico aqui é para sistemas hidropônicos, uma vez que se eu fizer mudas com substrato, né, quando eu coloco, eu não consigo retirar totalmente o substrato das raízes, eu coloco essa muda com substrato no sistema hidropônico, o substrato ele vai começar a ir para dentro do sistema de circulação, vai começar a entupir filtros, vai começar a causar problemas, né? E além de alterar as características da cauda hidropônica, da solução nutritiva desse sistema hidropônico. Então, nesse caso, é utilizado os bandejas de espuma fenólica, porque você destaca aqui, você vê que ela é recortada, né? Você vai destacando aqui esses quadrados e vai colocando a muda no seu espaço destinado ao sistema hidropônico. Depois das bandejas, nós vimos que o outro ponto importante nos componentes básicos, né, de produção de mudas em bandejas são os substratos. Ainda existem vários tipos. Né? Aqui nós temos um substrato muito conhecido, que é o solo Carolina, né, o Carolina Soil. É um substrato que ele é um substrato bastante famoso e um substrato bom para a produção de vários tipos de mudas. Né? Aqui temos um outro também, aqui é um substrato da empresa Vida Verde, e nós temos aqui um outro tipo de substrato que é fibra de coco. Nesse caso aqui, desse substrato, ele tem uma história bem interessante, né? Vocês podem ver aqui que é do grupo Só Coco, vocês já devem ter visto leite de coco, coco ralado, água de coco, né? E toda aquela parte verde que sobra do coco, né? Quem já foi na praia e tomou água de coco, né? Percebe que tem toda aquela estrutura, ela acaba sobrando. Apesar de ser um produto vegetal, quando descartado, aquilo não degrada facilmente, né? Aquilo lá é muito difícil. Então, essas empresas, elas recebiam multas milionárias em função desse descarte daquela parte do coco, né, que não era aproveitada. Então, isso correspondia a mais de 95% do peso, né? Só 5% de um coco verde era aproveitado em água de coco, leite de coco e coco ralado. E aí até que se começou a fazer essa fibra de coco para substrato para o desenvolvimento de plantas. Então a empresa transformou um problema ambiental em uma fonte de renda. Então ele resolveu dois problemas, né? Resolveu um problema e criou uma oportunidade bem interessante. Né? Então esse aqui normalmente é um substrato que ele é 100% fibra de coco. Né? Então 100% de origem orgânica. E esses substratos aqui, eles também têm uma boa parte de origem orgânica, né? Aqui no caso, a Carolina Soil, principalmente é de turfa, esfagno, né? Então existem plantas, principalmente em vales, no Chile, em outras regiões, principalmente em regiões de baixada, que basicamente um tipo de planta se desenvolve e essa planta vai se sobrepondo a ela mesma. Então quando você faz um corte de perfil, então tem a planta, uma camada dessa planta verde, uma camada dessa planta em decomposição, né? E a partir disso tem uma turfa, que é uma decomposição com baixo teor de oxigênio e alto teor de umidade. Né? Então se formam as turfas. E tem turfas de vários tipos, né? O mais conhecido é de esfagno do Chile. E também nós temos, principalmente em função das áreas de reflorestamento no Brasil e produção de celulose, nós temos muito substrato com relação à casca de pinos. Tá?
Entretanto, esse Carolina Soil e os substratos de casca de pinos, né, eles não são 100% de origem orgânica. Né? Eles também têm algumas partes desse substrato que são minerais, por exemplo, vermiculita, tem também, muitos deles têm calcário, gesso, traços de micronutrientes. Então, na verdade, é uma mistura. Entretanto, a fibra de coco ele tende a ser um padrão de uma única origem, né? E muitas vezes esses substratos eles não são vendidos em quilos, aqui é 25 quilos, né? Mas eles são vendidos em litros. Então, no caso, esse específico aqui de fibra de coco, ele corresponde a 107 litros. E é muito importante, né? Por exemplo, o Carolina Soil, ele recomenda, quando você abrir ele, adicionar tantos litros de água, né, naquele saco e fazer a mistura. Aqui mesmo, nós vamos ver, quando usa, por exemplo, fibra de coco, eu tenho que processar esse material, ele vem compactado, né? Tem que passar num processador, adicionar água para ele poder ser utilizado no preenchimento das bandejas. Com relação aos suportes, é muito importante que a bancada seja realizada, que caibam corretamente um número específico de fileiras. Né? Nesse caso aqui, essa bancada em específico, ela tem a capacidade de suportar aqui uma, duas, três fileiras. Tá? E como nessas bandejas de isopor ela tem um padrão de tamanho, você sabe que independente do tipo, do número de células, da altura dessas bandejas, eu tenho aqui uma quantidade de bandejas que eu consigo produzir. E suportar, no caso, né? E dependendo do número de células nessas bandejas, você sabe a capacidade de produção de mudas desse suporte em específico ou de toda uma sementeira, certo? E para fazer a semeadura nessas bandejas, né, depois de colocado o substrato, enfim, né, existem alguns equipamentos manuais. Nesse caso aqui nós temos dois, nas imagens de cima aqui, né, dois limitadores de profundidade, aonde que você, aqui é meia bandeja, aqui é bandeja inteira, que você fecha sobre a bandeja e ele vai te fazer o sulco de semeadura. Ele vai delimitar a profundidade e o tamanho desse sulco. E aí, nesse caso, cada tipo de bandeja, se for de 72, se for de 288, se for de 200 ou 128 células, cada bandeja tem o seu delimitador e também o seu semeador. Né? Porque aqui também é uma semeadora de metade da bandeja, eu faço metade, depois eu faço a outra metade, e aqui de uma bandeja inteira. Também, obviamente, em função do tamanho de célula das posições, cada tipo de bandeja tem a sua semeadora, certo? E aqui nós temos um equipamento automatizado. Né? Então, nesta parte aqui, vocês podem inclusive perceber aqui que ele está quase cheio de um substrato, que nesse caso em específico aqui é o fibra de coco. Né? Então, o fibra de coco é colocado aqui dentro desse processador. Né? Inclusive, você vê aqui que tem um sistema de adição de água nesse substrato. Ele é misturado com essa água, para poder ser utilizado para preencher essas bandejas com o substrato e depois fazer a semeadura. Aqui tem a máquina que faz a semeadura. Né? Então, nessa fase aqui é realizado o preenchimento da bandeja, né? E aqui, linha por linha, né? Então vocês estão vendo aqui uma linha da bandeja sendo semeada, ela é adicionada às sementes. Então, nesse caso aqui, as sementes elas têm que ter um padrão, tá? Ou sementes lisas, né, redondas, como sementes de brásicas ou sementes pelletizadas. Né? E por fim aqui, né, depois de semeado, né, a semente vai ficar exposta, é adicionado aqui um substrato fino, geralmente vermiculita, para que essa semente seja coberta. Então é muito importante aqui, vocês estão vendo que essas bandejas são reutilizadas, é muito importante fazer a desinfecção dela, né, fazer aí o uso de principalmente produtos à base de cobre, para que essas bandejas estejam livres de patógenos no momento do desenvolvimento da muda. Então, nesse processo aqui, é colocado o substrato,
nesse processo a semeadura e aqui é feita a cobertura dessas sementes. E depois leva-se para uma câmara de germinação. Muitas vezes, inclusive, essas bandejas, depois de semeadas, elas ficam 2, 3 dias empilhadas num local com uma certa umidade e temperatura para estimular a germinação e depois ela vai para a bancada. Antes que essa semente ocorra a emergência, ela é tirada desse empilhamento, né, para levar para a bancada, certo? E aí, nesse caso aqui, eu preciso, né, nessa máquina, eu preciso que a semente tenha um padrão, né, de sementes arredondadas, lisas, ou ela seja uma semente pelletizada. O que vem a ser a semente pelletizada? Então, aqui vocês estão vendo um corte de um pellet, né? Então, aqui dentro eu tenho a semente em si, né? E aqui em volta eu tenho uma proteção, né? Geralmente com polímeros, tá? Que tem a função basicamente, né, de adicionar peso, fazer o encrustamento da semente, né? Principalmente em sementes leves, pequenas ou pilosas, né? Para que basicamente permitir a automatização dessa semeadura. Também o aumento do tamanho da semente, né, principalmente para sementes pequenas e de um valor agregado. Não é qualquer cultura, qualquer espécie que é feito essa pelletização. Também tem o aumento do tamanho e alteração do formato, né, para ter essa semeadura mais precisa. Né? E aí também, junto com esse polímero, eu posso adicionar, que é aqui como no caso dessa exemplificação aqui, né, eu tenho corantes, né, eu posso ter também fungicidas, inseticidas, para que faça o tratamento de semente. E um ponto importante aqui é que geralmente essas sementes que são pelletizadas, como é um processo caro, né, essas sementes, quando o produtor compra, elas são selecionadas, então são sementes que vão apresentar um maior teor de germinação, maior vigor. Como eu tenho essa proteção aqui, elas conseguem germinar em temperaturas mais altas, né? O que acontece quando a semente está germinando e a temperatura aumenta muito, né? 35 graus. As enzimas que estão trabalhando ali na degradação do amido para gerar energia para o embrião se desenvolver, elas são desnaturadas, né? A alta temperatura faz com que essas enzimas não funcionem mais. E aí o processo de germinação cai. Ele diminui o teor, a porcentagem de germinação. E quando ela é pelletizada, o pellet de certa forma protege a semente dessa temperatura. Né? Então, muitas vezes uma semente nua, né, que uma semente não pelletizada, ela diminui o processo de germinação aí em torno de 30 e 35 graus Celsius, enquanto que uma semente pelletizada consegue ainda manter um alto índice de germinação quando ela é pelletizada. Então, esse é um processo importante, principalmente quando se tem a automatização da semeadura ou sementes, né, com um valor agregado maior, né, principalmente muitas vezes aí, sementes híbridas, por exemplo. Então, geralmente, quando é uma semente pelletizada, eu tenho um melhor estabelecimento de mudas, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha entrado na cabeça de vocês, né, que vocês tenham entendido a importância, né, o porquê que esse sistema de produção de mudas em bandejas, ele de fato é utilizado de uma forma muito intensa, né, todo mundo usa, e principalmente o porquê. Aí você, como engenheiro agrônomo, verifique as etapas principais desse processo para que cada vez mais, quando se coloca uma muda no campo, para gerar renda para o produtor, você entenda o que tem por trás disso e qual a importância de cada uma das etapas. Bons estudos e até a próxima!